Hoje eu vou contar pra vocês algumas histórias assustadoras que os nossos inscritos mandaram pra gente. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Voltamos! Estamos aqui depois de tanto tempo. Selecionamos algumas histórias assustadoras que vocês mandaram pra gente. E se você que está me ouvindo, também tem uma história assustadora, seja de terror real, sobrenatural, qualquer tipo de terror, manda pra gente no contato na terra do medo@gmail.com, que a sua história pode ser selecionada pra gente contar aqui. Vamos então pra primeira história, minha gente? Vamos, Vitor? Vamos. O Vitor distraidíssimo. A primeira história é da Helenilda. E ela disse: Oi, Cibele. Oi, Vitor. Sou a Ellen. Eu e Carol, minha filha, que me apresentou o canal, amamos vocês. E aí eu amo que é uma história com título e subtítulo. O título principal é O Bicho Cabeludo é a Sua Maldição. E o subtítulo é O Dia em que Meu Avô Acreditou. Vamos então para a história da Ellen. E um beijo para Ellen e para Carol, que eu acho muito bonitinho quando tá mãe e filha, mãe e avó, pessoas, parentes, familiares assistindo a gente. Então um beijo para vocês e suas famílias. Inclusive para a avó da minha inscrita que não gosta de mim porque não acredita em nada que eu conto. O meu avô, ele morava na zona rural de Andradas, em Minas Gerais, bem ao pé da serra. Ele tinha o costume de, a pé, ele ir na casa dos vizinhos para rezar o terço. E as casas ficavam umas bem distantes das outras. Certa noite ele estava voltando para casa na companhia de quem? Do seu cachorrinho, o Suzy, que era um belo caramelo. A lua tava linda e era aquela lua, sabe, que iluminava todo o caminho de pastagem vasta e verde. De repente, eles caminhando super normal, até que o Suzy, o cachorrinho caramelo dele, começou a ficar assim, desesperado, começou a choramingar enquanto tentava se enfiar no meio das pernas do meu avô. Naquele momento, meu avô disse que sentiu um arrepio subindo pelo corpo dele inteiro. E na hora, ele já foi fazendo o sinal da cruz e claro que ele começou a rezar um terço atrás do outro, silenciosamente na cabeça dele. Mais adiante, ele tinha que passar por uma cerca de arame. E quando ele chegou nessa cerca de arame, assim que ele passou o primeiro pé pro outro lado da cerca, ele viu. Era o bicho cabeludo, um cachorro enorme, gigante, completamente peludo e bufando. Os olhos do bicho brilhavam no escuro como duas brasas. O meu avô, claro que ele paralisou nessa hora e ele não conseguiu pular a cerca. O Suzy continuava choramingando e o meu avô continuava rezando. Ele seguiu a caminhada e o bicho cabeludo ia junto, do outro lado da cerca, seguindo os passos do meu avô. Quando a cerca finalmente acabou, o bicho sumiu, mas logo à frente, na encruzilhada, o meu avô viu ele de novo. O bicho cabeludo estava lá, dessa vez parado, só observando. Quase sem forças para continuar, o meu avô pegou o Suzy no colo, fechou os olhos e começou a rezar. Ele disse que para ele foram poucos minutos até ele ouvir o bicho cabeludo começar a rosnar. Rosnar alto, cada vez mais alto e cada vez mais bravo. Algum tempo depois, silêncio total. O meu avô, na mesma hora, sem nem olhar ao redor, ele começou a andar e apertou o passo. Quando ele chegou em casa, minha avó estava esperando ele aflita na porteira, porque já tinham passado horas de que ele já tinha que estar em casa, ele já era para ter chegado. O meu avô mal conseguiu entrar em casa. Quase no mesmo momento em que a luz da lamparina alcançou seus olhos, ele desmaiou. Ele sempre dizia que já tinha ouvido falar de causos parecidos de outros moradores. E pior, ele já tinha ouvido falar que o bicho cabeludo, ele aparecia porque ele tinha que matar alguém de susto para ele poder se livrar da maldição. E é exatamente por isso que ele se apavorou tanto naquele dia. Até porque foi naquele dia que ele, de fato, começou a acreditar na lenda. Fim da primeira história. E, gente, como trabalho bom é trabalho completo, essa querida,
explicou toda essa lenda aqui. Por quê? Eu não conhecia essa lenda. Você já conhecia essa lenda, Vitor? Do bicho cabeludo? Não. E quando você leu o bicho cabeludo, tava pensando no inseto, aquele bicho cabeludo. Ah, eu pensei que você ia falar que tava pensando na quinta série, que já subiu. Quando houve o bicho cabeludo, eu penso em quinta série. Nossa, eu nem pensei em nada. Como assim? Desculpa. Não, eu pensei Qual bicho? naquele bicho que queima, sabe? Bicho cabeludo. Ah, Taturana. É. Verdade. Aí depois que contando a história aí, que aí eu fui ver que é um monstro, né? Tipo um lobisomem. Então, exatamente. Quando eu tava lendo essa história, eu pensei, ué, a história então de lobisomem. Só que não, é uma lenda completamente específica. A Ellen contou aqui pra gente que essa lenda é de Gramínea, Minas Gerais. Meu país, Minas Gerais. E essa lenda, na verdade, é uma lenda composta. É a lenda do bicho cabeludo e a mulher de ferro. Pelo que ela tá explicando aqui, Gramínea é um distrito de Andradas, que é a cidade em que se passa essa história do avô dela, que ela contou, né? E essa lenda é a seguinte. Conta a história de uma família que vivia numa roça, vivia ali num lugar mais rural, e que eles tinham uma égua, que essa égua, inclusive, estava prenha, e um cavalo. Aí um dia, o filho dessa família chegou pra mãe e falou assim: mãe, é o seguinte, mais tarde irei para uma festa. Tá bom? Vou pra uma festa, só que eu não vou com um cavalo. Por que eu não vou com um cavalo? Porque o cavalo está cansado, coitado. Infelizmente, eu vou ter que ir com a égua. A mãe, na hora que ouviu o filho falar que ia com a égua prenha, ela ficou com dó da bichinha. Falou assim, não, gente, essa égua... Ai, que ótimo. Essa cavala... Percebe, Vair, a petulância do cavalo? Essa égua tá prenha, eu não vou deixar ela carregar esse marmanjo velho. Aí ela pegou e soltou a égua no pasto. Pois bem, quando o filho tava pronto pra festa, saiu pra pegar a égua não tava lá. O que ele fez, gente? Essa história, ela vai de 8 a 80 muito rápido, tá? Se preparem, segurem-se na cadeira. Ele fala assim, já que você soltou a égua não está aqui, então eu não vou a pé. E aí o que ele fez, gente? Deu uma voadora na mãe. Que isso, gente? Gente! Meu Deus! Eu falei, eu avisei que ia de 8 a 80, Vitor, não foi por falta de aviso. Ele deu uma voadora na mãe, jogou ela no chão. E subiu em cima dela. Não tô acreditando. Tá vendo? Olha só, onde chega o desrespeito desses filhos, sabe? Aí dizem que na mesma hora ele recebeu uma maldição. E aí, qual foi essa maldição? Ele foi transformado no bicho cabeludo. Bem feito, tá vendo? Mas vamos escutando a história antes de você falar bem feito. Mas aí ele se transformou no bicho cabeludo, né? Aquela coisa, tipo um lobisomem, né? É um ser cabeludo, alto, cheio de pelo, com olhos em brasa. Você acredita que a senhora também foi amaldiçoada? E ela se transformou na Mulher de Ferro. Gente! O que ela fez? O que ela fez? Você tá me entendendo o meu ponto? Injusto, gente. Não concordei. Não. Queremos injustiça, gente. Isso tá muito errado. Não. Morte ao Felca. Detestei. E o nome era Mulher de Ferro porque ela se transformou numa mulher, tipo assim, gigantesca, maior do que qualquer mulher que você conhece por aí. Tá. A maldição dela foi ser grande. Foi ser alta, foi ser a Gisele Bündchen. Não, mas realmente era, tipo assim, também era pesado e tal. Isso tem a ver com a lenda. Porque tem alguns tópicos aqui, inclusive, ó. Os dois ficaram condenados a vagar pelas estradas, né? Assombrando qualquer um, que nem o avô da Ellen, né? Foi assombrado na estrada. Aí diz que a Mulher de Ferro, ela tem o costume de aparecer perto de riacho, e aí você tá lá com o seu cavalo normalmente, né, andando com o seu cavalinho, e aí ela pula em cima dos cavalos. E se você estiver em cima do cavalo, você até sente o bicho dar aquela arriada. Gente. Meu Deus, ficou... Tira que eu vou cagar. É um peso. E aí, por conta disso, o cavalo sai correndo, fica maluco, correndo doido. E quem tá no cavalo geralmente consegue se salvar. Porém, contudo, entretanto, o cavalo fica traumatizado. Então, quando ele é posto no pasto, ele fica correndo pra lá e pra cá. Eu e o Vitor, a gente tem uma brincadeira que a gente, quando fica muito doido da cabeça, a gente corre pela casa. Gente, pra que falar isso?
Às vezes quando tá cheio de trabalho, a gente corre pela casa. É brincando com as cachorras, tá, gente? A gente sai Não correndo. é não, é maluco. Sim. Não, é maluco correndo pela casa sozinho. Uhum. E aí a gente agora tem até uma inspiração, pelo visto, né? Que não é só a gente que fica correndo pela casa quando tá doido. A Lila é um... Ai, será que a Mulher de Ferro pula na Lila? Que ela sai correndo? Pula na Lila, que ela sai correndo também disparada. Mirabel também, às vezes, dá uns 15 segundos. Mas, gente, aí é essa história do bicho cabeludo que eu amei. Inclusive, gente, se vocês tiverem alguma lenda da cidade de vocês, do lugar que vocês moram, manda pra gente. Pode mandar assim que a gente conta aqui. Se tiver uma história de alguém conhecido que nem foi o caso da Ellen, melhor ainda, mas se não tiver, não tem problema. Porque, por exemplo, essa história aqui, provavelmente a Ellen ouviu durante a vida dela inteira, e pra mim é novidade. Então, se você tiver uma, conta pra gente. E agora é mais um bicho que parece um cachorro que eu tenho medo. Que tem o lobisomem, tem agora o bicho cabeludo, tem o capelobo, que eu conheci com o Fê. Inclusive, tem um episódio do bestiário. Lá no Terror da Esquina, a gente tá fazendo um especial de criptídeos. E aí tem uns bichos assim. E já teve do capelobo. Capelobo nada mais é do que um lobisomem, porém com a cara de tamanduá. Oxi. Pra você ver. O nosso folclore é bem vasto, Vitor. Tem bastante coisa aqui no Brasil. A gente é bem criativo, na verdade. Vamos então para a nossa segunda história? Vamos. Mas antes... Blitz dos comentários! Se você tá aqui até agora e não comentou, comenta alguma coisa, gente. Ah, Sibeli, eu não comentei nada até agora. Posso fazer nada. Foi parado na Blitz, agora você tem que prestar o seu depoimento aqui nos comentários, tá bom? Se você chegou agora na Terra do Medo também, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui, hein? Sim, é muito importante, gente. A gente conta aqui lendas, tem histórias dos inscritos, creepypasta doidado. Então, tem bastante conteúdo que a gente já postou pra você maratonar e bastante coisa vindo aí. A próxima história... A moça que mandou pediu pra não ser identificada. Isso é muito importante. Se você não quiser mandar uma história pra gente. Ai, Sibeli, não fala meu nome, a gente não fala. Tá bom, Débora? Pode deixar que a gente não vou falar só. Mentira, gente, eu inventei um nome aqui. O Vitor ficou meio travado. O Vitor ficou meio assim. Ai, meu Deus, ela falou o nome da menina. Falou: Olá, Sibeli e Vitor. E caso esse relato vá para um vídeo, telespectadores da Terra do Medo. Foi para um vídeo. Ela tá falando oi com vocês. Falem oi, respondem. Educados respondem. Descobri esse canal depois de ter minha atenção tomada pela risada de chaleira da Sibeli ao ler o relato de um espírito tarado. KKKKKKKK. Eu sei qual é essa história. É a história do Oi Gostoso. Se você tá mais tempo na Terra do Medo, você entendeu. Depois disso, eu me apaixonei pelo canal. Desde já, peço perdão por erros gramaticais e narrativos. É a primeira vez que eu escrevo algo desse tipo. Nada, menina. Que isso? Não quis me identificar, também não achei necessário um nome, mas caso queiram, podem usar o primeiro que vier na mente. Aparentemente foi Débora, o primeiro nome que veio na minha mente. Mas sem enrolação, vamos para a história. Vamos para a história então, Débora. A história que eu vou contar pra vocês aconteceu comigo quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade. Naquela época, minha mãe, meu então padrasto e eu, a gente se mudou para uma casa numa região mais afastada da cidade em que a gente morava. Não chegava a ser, ai, nossa, tá morando numa zona rural, mas tinha aquele clima de interior, sabe? Ruas silenciosas, as casas ficavam afastadas umas das outras. Tinha aquela vibe mais de roça. A casa que a gente ficou era linda, incrível, completamente acolhedora. Era aquelas casas que tinham fogão a lenha, o quintal era enorme, cheio de árvores. Era uma casa realmente perfeita para alguém da minha idade. Só que no momento em que eu pisei dentro daquela casa, eu tive a mais pura certeza de que tinha alguma coisa de errado. Só que assim, eu era criança. Então o que eu podia fazer a respeito disso? Nada. 2 semanas a gente morando lá, nada aconteceu demais. Até que certo dia, depois de eu chegar da escola, eu cheguei, troquei de roupa e fui ajudar a minha mãe na arrumação. Enquanto eu tava ali, secando e guardando as louças que tinham sido lavadas, eu ouvi uma pessoa atrás de mim. Eu então vi uma silhueta de pernas assim no reflexo do fogão. O dono daquela silhueta não disse nada, só que na hora eu nem me incomodei, porque o que eu pensei, deve ser minha mãe, porque ela
tinha essa mania de fazer isso, sabe? De chegar por trás sempre que ela achava que eu tava enrolando, ou demorando demais, ou fazendo algum tipo de brincadeira. Só que eu ouvi a minha mãe me chamando lá de fora da horta. Eu gelei, gente. Porque aquela silhueta de pernas ainda tava lá no reflexo do fogão. Eu criei ali certa coragem e virei pra trás. E não tinha nada ali. Ninguém tava ali. Quando eu olhei de novo pro fogão, o reflexo tinha sumido e não tinha ninguém em nenhum outro cômodo. E não duvide, porque eu procurei. Claro que eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido, só que ela disse que não era pra eu me preocupar, porque provavelmente ou era o reflexo das minhas próprias pernas ou alguma coisa que estava refletindo ali no fogão que eu achei que eram pernas, mas na verdade não era. Então eu decidi que era melhor acreditar nela e eu fingi que nada tinha acontecido. Depois disso eu fui notando que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Por exemplo, muitas coisas minhas eram movidas de lugar, sabe? Eu deixava o meu sapato na soleira da porta. Deixava lá. Depois ele aparecia onde? Embaixo da minha cama. E isso foi acontecendo com objetos diferentes, em lugares diferentes, lugares aleatórios. Só que até certo ponto, eu tava considerando que fui eu, assim, sendo distraída. Ai, botei aqui, não lembrei. Até que chegou o dia em que não tinha nem como eu ignorar o que estava acontecendo. Teve um dia que a minha mãe estava trabalhando e o meu padrasto estava no quarto do lado, no meu, dormindo. Eu estava no meu quarto, sentada na cama ali, folheando uns livros, estudando, até que eu vi uma sombra embaixo ali da minha porta. E aquilo ficou parado ali por 1 minuto, 2, 3, nenhuma batida na porta, nenhuma palavra. Eu decidi então abaixar assim minha cabeça para eu ver mais na altura, assim, eu tava na cama, eu abaixei pra ver mais na direção, assim, embaixo da porta, porque era difícil, porque a porta também era aquelas que era bem próxima ao chão, e a minha miopia também não ajudava muito, mas eu consegui ver. Claramente, eu conseguia ver 2 pés parados ali em frente à minha porta. E nessa hora eu já fiquei desesperado, já entrei em desespero, porque eu pensei, pronto, entrou alguém aqui na nossa casa. Eu fiquei sentada um tempo na minha cama, decidindo ali com meus botões o que eu ia fazer a respeito disso, até que em certo momento aqueles pés deram meia volta e se afastaram da porta do meu quarto. Só que eu não ouvi nenhum barulho, eu não ouvi nenhuma porta sendo aberta, eu não ouvi nem passos se afastando ali da minha casa. Eu então tomei uma atitude, coloquei meu fone de ouvido do meu MP3 e comecei a ouvir música, até porque não teria como eu resolver, eu não ia resolver o que estava acontecendo, não é mesmo? Só que depois disso, eu nunca mais me senti sozinha nessa casa. Parecia que eu estava sempre sendo observada à espreita, sabe? Parecia que tinha sempre alguém ali me espiando. E eu me sentia assim, eu tinha essa sensação até quando alguém da minha família estava junto comigo. Eu sempre tinha essa sensação de ter alguém me olhando. E foi como se o meu medo tivesse despertado alguma coisa mais forte naquela casa, porque as atividades paranormais começaram a ficar mais presentes. Agora eu ouvia sussurros, batidas nas portas e nas janelas, vultos para lá e para cá, aparelhos ligando e desligando sozinhos. Já os meus pais, eles não se importavam muito com isso, porque a maior parte do tempo, ou eles estavam trabalhando, ou estavam dormindo, ou estavam fazendo alguma atividade do lado de fora da casa, no quintal. Então, tudo que acontecia, eles colocavam a culpa ou no cansaço, ou colocavam a culpa em mim. Fantasmas malditos que deixavam a culpa da bagunça toda pra cima de mim. Já eu, cada dia eu tava ficando mais aterrorizada. Agora, o motivo do meu surto final foi uma vez que eu passei o dia inteiro na escola, depois eu fui visitar uma tia minha que morava ali numa casa não muito distante de onde a gente morava. E quando eu pisei o meu pezinho em casa, a minha mãe já veio me questionar por que eu tinha deixado aquela marca na janela do banheiro. Eu disse pra ela que eu não fazia ideia do que ela estava falando e ela fez questão de me levar até o banheiro para me mostrar do que exatamente ela estava falando. Quando eu cheguei no banheiro, lá estavam elas. 2 marcas de mãos enormes na janela do banheiro, impressas ali na poeira. Só que eram mãos muito maiores que a minha,
e numa altura que eu não alcançava. E outra, o que eu estaria fazendo que eu colocaria minha mão ali na janela do banheiro? Depois daquele dia, toda vez que eu tava em casa, eu me trancava dentro do quarto e eu fui arrumando cada vez mais desculpas pra não estar ali naquela casa. E antes que vocês perguntem aqui embaixo, ai, por que você não falou com a sua mãe? Por que você não contou pros seus pais as experiências que você tava tendo, as coisas que você já tinha visto nessa casa? E sim, gente, eu falei. Eu contei, mas eu nunca era levada a sério. E isso que me deixava mais triste, assim, mais vulnerável. Era uma sensação de que eu não estava segura nem em casa e que as pessoas que tinham que me proteger sequer me levavam a sério. Um ano depois, finalmente a gente se mudou daquela casa e olha, eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Fim da segunda história. A Débora, entre aspas, deixou aqui mais algumas coisinhas que eu vou ler pra vocês. Ela falou: depois dessa experiência eu sinto que alguma coisa despertou em mim. Além do meu notável interesse por terror, eu passei por outras experiências sobrenaturais ao ponto de procurar a ajuda de um centro espírita. Caso gostem do relato, posso contar mais. Eu amei. Mande mais, sim. Hoje tá tudo normal na medida do possível. Agradeço por lerem o meu relato e adoro muito vocês do canal. Extra, um fato curioso. Minha mãe frequenta um centro espírita e depois de alguns estudos, muitas coisas que são relatadas no seu canal têm explicações bem claras pra mim, apesar de ser ateia, graças a Deus. Agradeço novamente por lerem. Desejo tudo de bom pra vocês. Eu amei que ela é ateia, mas ela acabou de contar um relato super assustador, cheio de experiências. E tem explicação pra várias coisas que aparecem aqui no canal. Diva, me identifiquei. Isso é uma coisa que apareceu mais de uma vez aqui no canal, assim, quando crianças têm experiências sobrenaturais e as pessoas não levam muito a sério. Apesar de que você tinha seus 12 anos, né, que você contou, mas mesmo assim, até 17 anos de idade ainda é criança pra mim. Quando... Ah, né, não. Ai, dependendo dessa... Ai, é assim. Não é, não. Ai, 12 anos pra mim é criança. Tem muita criança de 17 anos aí fazendo merda. Tem, isso é. Mas 12 anos é criança. Também tem criança de 6 anos fazendo merda. Tem uns casos bem cabulosos, se a gente for por essa seara, mas... é muito complicado, porque eu não sei se eu acreditaria 100% também numa criança, por motivos eu acho que eu de... não acreditaria, não. Então, por motivos de... pode ser imaginação, mas também não quero acreditar, porque não quero que a criança esteja vendo coisas sobrenaturais. Explique-se, Vitor, por que você não acreditaria? Eu acho que por esse motivo, eu não quero... Gente, olha o azar. Você tem uma criança... Médium. Para por aí, olha o azar. Você é uma criança. Não, sobe os créditos. Hoje em dia, com o mundo em guerra. É verdade. Com o mundo onde o Trump existe, você tem uma criança, é um azar. Além disso, essa criança, justo a sua, tá vendo o espírito na casa onde vocês moram. Aí acabou. Porque sairia. Porque é uma coisa que a gente falou também, a gente já falou aqui muitas vezes no canal, principalmente quando são casos famosos tipo os Warren. É só se mudar. Não é só se mudar, meu amor. Se falarem pra gente aqui hoje, é só se mudar, não é assim. Não é assim, você tem que ter dinheiro pra se mudar, a mudança gasta. Às vezes, porra, tu gastou um dinheiro com a mudança, eles foram pra lá, pra essa área mais rural, é uma coisa muito característica. Engraçado que é uma característica das histórias de hoje, é que tá sendo em área bem remota, né, bem rural. Tô precisando viajar pra uma roça, Vitor, vamos? Não. Pensa bem, vai ter vários bichinhos. Mas, experiência sobrenatural que tive essa semana aqui em casa. Não é não, gente. Eu quero crer que não é sobrenatural, não. Mas quando eu contei pra Sibéria, ela ficou assustadinha. Tá. A gente tava deitado na cama. Aí, do lado da minha cama, tem um vãozinho assim, um corredorzinho. E a Mirabel costuma entrar ali e deitar, né? Quando tem fogos, quando tem algum barulho assim, ela corre pra ali pra se esconder. Mas não é comum. Não é comum, mas ela se encolhe ali. Daí eu tava deitado, eu senti que alguma coisa entrou, aí eu coloquei a mão assim, ainda fiz um carinho e falei: ai, Mirabel, você veio deitar aqui, o que você tá fazendo aqui? Aí eu só tirei minha mão e virei pra olhar a Mirabel. Não tinha nada. A Mirabel estava deitada na sala, aí mas eu o fui Vitor ver a Mirabel jurou que era a Mirabel. Pra mim, é a Mirabel. Então tá. E ela foi muito rápida e saiu correndo dali na hora que eu mexi nela. A cachorra que tem 3 patas.
Ai, gente, se não for a Mirabel, vai ser o quê? E não era a Uma Lila coisa- também, que a Lila não tava lá. E era peludo. E era o pelinho da Mirabel. É o bicho cabeludo. O Vitor, gente, ele tá falando aqui, era Mirabel, era Mirabel. Mas eu falei assim, mo, olha embaixo da cama. E Mas ele, a não. nossa cama é aquela cama box, não tem nem espaço pra ninguém entrar Ah, meu filho, tem. Tem, se a pessoa quiser. Inclusive, sabe meu Deus. quem conseguiria? Ah. O Carazi, que é o título da próxima história. Eita. O Carazi conseguiria. Muito tranquilo. Nossa, o embaixo da nossa cama pro Carazi é uma mansão. Carazi é o quê? O Carazi a gente já falou aqui no canal, tá? Eu, inclusive, li essa história. Eu não sei. Vamos ver, vamos analisar se é o Carazi com esse tal. Mas o Carazi é o espírito de uma criança. Só que o que acontece? Ele aparece na sua casa e aí ele passa por debaixo de porta, passa por greta de armário. Ele é tipo um gato, ele é um espírito líquido, ele se passa pelos homem cantinhos. elástico. É um mulher elástico. E ele é sempre uma sombra muito escura, com os olhos assim brilhantes. O seu medo atrai ele. A gente já falou aqui, gente, eu vou deixar linkado, porque o Carazi a gente colocou numa coletória de creepypastas, mas é uma creepypasta barra uma lenda, e as histórias do Carazi são muito assustadoras. Ou, se não for o Carazi, era humanos também sabem lamber. Não era, porque a nossa cama não tem como a pessoa entrar ali de baixo. Não desafie os stalkers, não desafie. Vamos então para Era a Mirabel, gente, não vem falar que é nada Eu tá? não sei. Gente, eu juro, ele estava deitadinha na caminha dela. Vamos então para a última história, gente, que é da Ana Gabriela. Eu e minha família, a gente tem o costume de ver algumas coisas. A gente não chega a ser médiums assim, mas temos um pezinho ali no sobrenatural. Eu mesma já passei por várias situações sobrenaturais. Até que um dia eu encontrei com uma criatura que me lembrava muito que eu ouvi num podcast sobre o Carazi. Na época, eu tinha uns 10 anos, eu não me lembro com muita clareza assim, mas eu tava na casa da minha avó e eu ia dormir lá com ela. Como já era hora de dormir, eu resolvi dar uma ida no banheiro só pra garantir, sabe? Pra não ficar acordando durante a noite. Mas aí beleza, levantei, quando eu cheguei na porta, me deu um branco. Sabe quando você esquece o que você ia fazer? Foi isso que aconteceu comigo. Cheguei na porta do banheiro e parecia que tinham desativado a minha função no The Sims de ir no banheiro, e eu tinha certeza que eu já tinha feito xixi, que eu estava pronta para dormir. De madrugada, eu acordei muito apertada. Muito, muito, muito apertado. Então, eu acordei correndo e fui até o banheiro. Quando eu tava no banheiro ainda, eu ouvi um barulho vindo da direção da cozinha. Só que eu nem me importei tanto, porque eu pensei, deve ser o gato, né? Minha avó tinha um gato e ele costumava fazer esses barulhos. Então, eu terminei de fazer meu pips, levantei, e quando eu tava saindo do banheiro e eu ainda não tinha apagado a luz, eu olhei na direção da cozinha e eu vi em cima da mesa um garoto. E esse garoto tava abaixado. Ele tava abaixado, sabe quando você senta em cima dos seus próprios pés, assim, tipo de cócoras? Ele tava dessa maneira em cima da mesa. Eu levei um susto assim, eu dei uma esfregada nos meus olhos, eu pensei assim, eu tô vendo coisa, né? Só que quando eu esfreguei os meus olhos, ele não desapareceu. Ele continuava lá. E eu continuei olhando pra ele, e ele não tinha boca. Eu só conseguia ver os olhos dele. Mas eu consegui perceber quando ele sorriu pra mim. Porque mesmo ele não tendo boca, sabe quando você sorri e seus olhos meio que se espremem? Tipo assim, seus olhos fecham um pouquinho. E quando eu vi esse movimento dele, eu larguei tudo pra trás, a luz do banheiro acesa, e saí correndo pro quarto. Depois desse acontecimento, ele continuou na casa da minha avó. Agora, como eu sei disso? Foi minha prima que me contou, porque eu não voltei mais na casa da minha avó. E graças a Deus, depois de um tempo, a minha avó se mudou daquela casa. Fim da última história. Eu não sei se era o Carazi. Eu acho que estava muito exposto para ser o Carazi, mas de aparência era o Carazi. Assim, sem tirar... Por quê? O menino que ela viu na cozinha, porque o Carazi é um menino, né? Uma criança
É como se você visse uma criança contra a luz, assim. Você vê só o espectro, tipo a silhueta dela com os olhos vazados, brilhantes, assim. E não tem boca, realmente. Tipo a Hello Kitty. Eu lembrei da Hello Kitty. Tipo a Hello Kitty. Só que o Karazi, pelo que eu me lembro, tem bastante tempo que eu falei sobre ele, gente, mas ele me dá medo, tá? Ele fica mais, tipo, escondidinho, coisa e tal, não sei. Eu acho, sem querer desfazer da sua história, mas eu acho que era o gato. Se o gato da sua avó for preto, pode ser que você tenha confundido com um vulto ou alguma coisa. Mas eu não tô aqui pra duvidar, até porque o Karazi é uma das lendas que eu tenho mais medo. Mas é porque, por causa das características dele, eu acho que o mood dele mais é ficar ali no quarto, embaixo de uma cama, entendeu? Mas só tem um Karazi? Ou existem vários Karazis? Aí a gente tem que fazer um estudo de caso, porque eu não faço ideia. Talvez seja igual o lobisomem, igual mula sem cabeça, que você pode ter outros exemplares. Agora você pensa, por exemplo, Saci Pererê. Saci Pererê só tem um? Existe o Saci Pererê? Ou tem diversos? Ou é uma família? Curupira, só tem um Curupira? Mula sem cabeça. Não, mula sem cabeça pode ser qualquer uma que realizou o coito, tango do diabo com o padre. Aí é diferente. Mas o boto... A pisadeira, só tem um? A pisadeira, você tá me entendendo? Só tem uma pisadeira? A rasga-mortalha, Chupa-cabra, é só um... Chupa-cabra, tá me entendendo? Eu acho que porque essas lendas sempre tem que ter o protagonismo ali do ser, né? Da lenda. Porque, por tiver exemplo... mais, aí vai ser um comboio de... Mas, lobisomem é um comboio também, pode ser qualquer um. Mas, por exemplo, o homem-mariposa. Lobisomem era um. Não, é o homem que nasce depois de 7 mulheres. Tem toda uma lenda atrás. Você pode ser um lobisomem, eu posso ser qualquer um. O lugar de lobisomem é onde ele quiser. Mas, por exemplo, o Homem-Mariposa. O Homem-Mariposa é uma coisa mais específica de Chicago. Mas aí só tem ele. Aí eu acho que só tem um Homem-Mariposa, entendeu? O Homem-Mariposa, inclusive, gente, que tem um escrito nosso, que ele se humilha. Há muito tempo, desde o começo do canal, pra gente falar sobre o Homem-Mariposa. Temos que falar sobre o Homem-Mariposa, que é uma lenda, né, lá dos Estados Unidos, que ele aparece quando vai acontecer alguma tragédia. Apareceu, é alguma tragédia que vai acontecer. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Adorei as histórias, tá? Caprichadas. Seleção por Vitor Sobral. Se tiver história pra onde que as pessoas mandam, Vitor, fala aí de novo pro pessoal saber. Pode mandar no nosso e-mail, que é o contato@gmail.com. Isso. Tá bom? Espero seu e-mail, sua história, sua lenda. E eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Fala tchau, Vitor. Tava indo pra desligar a câmera, você ainda tchau. Tava indo pra desligar aqui.